Vamos ver aqui a solução numérica da equação de Schrödinger. Da equação de Schrödinger unidimensional pelo método de diferenças finitas. Diferenças finitas. Então, vejam, aqui a equação de Schrödinger em uma dimensão é assim, né? Você vai ter a segunda derivada aqui em x, né? Mas essa seria a parte da energia cinética, a energia potencial, né? Isso seria igual à energia total. Essa é lembrem, é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Bom, então, para simplificar os cálculos, vamos fazer a constante de Planck igual a 1 e a massa igual a 1. Isso para facilitar o cálculo numérico. Então, considerando isso, nós vamos ter aqui um menos 1 meio, né? Da segunda derivada em x, mais o potencial vezes a função de onda igual à energia total. Lembrem que isso aqui é a letra grega psi, né? Que significa para a mecânica quântica a função de onda, né? Mas essa é uma letra grega. Então, agora vamos ver. Vamos ver aqui. Então, repetindo, né? A equação, né? Temos aqui menos 1 meio da segunda derivada em x mais a energia potencial, que depende de x, né? E isso aqui, a energia total. Então, vamos resolver numericamente essa equação. Para isso, vamos aproximar por diferenças finitas essa segunda derivada. Nós sabemos que a primeira derivada é isso aqui, né? Seria o limite, né? Quando delta tende a zero de psi da função em x mais delta menos a função em x dividido por delta. E a segunda derivada eu posso aproximar dessa forma, veja, que é uma forma equivalente, seria mais simétrica, seria o limite quando delta tende a zero, né, da derivada em x menos a derivada em x menos delta. Vejam que é totalmente equivalente essa aproximação, né? Então vou substituir aqui a derivada, isso aqui vai ser o limite quando delta tende a zero de... Vou substituir a primeira derivada aqui, assim, né?
menos a outra, que vai ser assim. E aqui tudo isso dividido por delta, né? Bem, então, efetuando aí, vou criar um novo slide aqui. Bom, então, a segunda derivada vai ficar assim. Como o limite, quando delta tende a zero, fazendo as contas, vai dar isso aqui, dividido por delta quadrado. Então, essa é uma forma de aproximar a derivada, né? A segunda derivada, né? De aproximar a segunda derivada, né? Esse é delta ao quadrado, né? Então, vamos aplicar esse método para resolver a equação de Schrödinger. Para isto, só para lembrar que isso aqui é a função de onda, né? da partícula, né? Da partícula quântica, função de onda. Ela não tem significado físico. O único que tem significado físico é o módulo ao quadrado. Que isso aqui significa a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Então, para maior precisão, o quadrado disto por diferencial de x seria, isso significaria a probabilidade de encontrar a partícula seria assim, a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo espacial, né? No intervalo espacial entre x e x mais diferencial de x. Ok? Agora, observa. Isso significa que se eu integrar aqui entre a e b o módulo ao quadrado da função de onda, isso que significa? Significa a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo nesse intervalo entre A e B, x entre A e B, certo? Para isto, essa tem que ser uma função bem comportada. Então, normalmente, em geral,
o módulo ao quadrado da função de onda, vamos dizer o seguinte, em geral, né? Em geral, o limite, para que exista essa integral, né? Aí outra coisa que eu esqueci aqui. Ou seja, em conclusão, portanto, então, se essa aqui é a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B, né? A integral de menos infinito a infinito do quadrado da função de onda tem que ser igual a 1. Isso que significa que a partícula tem que estar em algum lugar do espaço. Estamos falando de um espaço unidimensional neste caso, né? Então a partícula tem que estar em algum lugar. Isso significa essa integral. Significa que uma integral de normalização. Significa que a integral de menos infinito a infinito do quadrado da função de onda deve ser igual a 1. Significa que a partícula tem que ocupar algum lugar no espaço. Certo? Ok? Porque a partícula, se existir, tem que estar em algum lugar. Então, por isso significa, então, a integral de menos infinito. Para essa integral existir, então, significa que o limite, né, quando x tende a mais ou menos infinito, isso aqui tem que tender a zero, né? Certo? Senão essa integral vai divergir, né? Não, vai ser divergente, né? Então é necessário que a função de onda seja zero nos extremos de algum intervalo, pelo menos em mais ou menos infinito deve ser zero, né? Certo? Então, por exemplo, uma função de onda poderia ser assim, né? Por exemplo, aqui, né? Uma coisa assim. Aí sim, essa poderia ser uma função de onda. Significa que ela tem maior probabilidade, por exemplo, nessa região. Ou seja, a partícula tem maior probabilidade. Vou colocar aqui o quadrado, o módulo quadrado, né? Então significa que ela tem maior probabilidade de estar nessa região, né? Perto do x igual a zero. E obviamente a probabilidade de estar nesses extremos é muito menor e tende a zero. Então aí a integral vai dar um valor finito. Senão vamos ter divergência nessa integral e não vai ter significado físico. Agora, tem um caso particular, né? Que é a partícula livre. A partícula livre, a função de onda, é mais ou menos assim, né? Vamos supor que A é uma constante de normalização e a la kx, né? Vou colocar aqui a função de onda também na parte temporal, né? Seria A, uma constante de normalização, e ela e kx menos ômega t, né? Certo? Então vejam, isso aqui, então, A la I de kx por I a la menos I ômega t. Então vejam que se eu pego o módulo, isso também vale quando ela depende do tempo, né? Isso aqui é um número complexo, então o conjugado desse número complexo vai ser menos I, vou colocar aqui, observe, isso aqui vai ser φ de x de t vezes φ de x de t conjugado, né? Número complexo conjugado, então isso vai dar A e ela I kx por ela menos I ômega t, né? Por A
ela menos I, porque é o complexo conjugado, né? Ela I ômega T. Só para lembrar, vocês sabem que esse número aqui de Euler, ela I θ, né? Por exemplo, é cosseno de θ mais I seno de θ. Então, o conjugado disso aqui vai ser ela menos I de θ. Vai ser cosseno de θ menos I seno de θ. Bom, então isso aqui vai dar E ela zero, vai dar A quadrado, certo? Então, essa seria a partícula livre, né? Então, veja, a partícula livre, né? Uma partícula livre, só para copiar de novo, na partícula livre temos isso aqui, né? E Kx menos ômega t. O módulo ao quadrado é A quadrado, né? Então, ele tem que dar para um determinado tempo, a partícula tem que estar em algum lugar, né? Isso deve de ser igual a 1. Então significa então que a integral menos infinito de A quadrado diferencial de x deve ser igual a 1. Então, isso aqui passa A quadrado igual a 1, né? Mas isso aqui é divergente, né? Então, essa integral aqui. Então, temos que dar algum jeito, né? Para normalizar, alguma forma de normalizar isso, mas esse problema para normalizar a partícula livre é um problema particular, né? Mas podemos dar um jeito de normalizar com outro método. Mas é a única situação, né, da partícula livre, acontece isso, né? Que é mais difícil normalizar aqui porque essa integral vai ser divergente, né? Mas a partícula livre é um caso particular de uma partícula, porque uma partícula livre não está sujeita a nenhuma interação com nada, está realmente livre no espaço, e isso realmente acontece de forma muito improvável, né? Não é muito provável isso, então por isso que é um caso particular. Mas qualquer partícula que está confinada em alguma região, ela tende a zero em mais ou menos infinito, né? Certo? Ok. Então, vamos de novo. Então, vamos substituir aqui. Já temos então nossa equação de Schrödinger, né? Ok? Aqui o que temos que fazer é substituir essa derivada, né? Então, substituindo a segunda derivada, vamos ter aqui x mais delta menos 2, isso aqui, mais x menos delta, dividido entre delta quadrado, mais u de x, delta psi de x e e de psi de x, né? Que essa é a letra grega psi. Bom, então aí, então a equação vai ficar assim, vai ficar menos 1 sobre 2 delta quadrado da função de onda em x mais delta. E esse aqui, vou juntar com esse aqui, vai dar mais
2. Não. 1 meio aqui com 2 vai dar mais 1 sobre delta quadrado mais u de x, a função de onda em x, né? E aqui menos 1 meio de delta quadrado, a função em x menos delta, igual a e de x, é a função de onda em x. Então, essa aqui é a equação. Mas como podemos utilizar essa forma? Vamos ver agora. Vou colocar agora essa equação de uma forma mais conveniente. Vejam, eu vou colocar aqui menos 1 meio, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 delta quadrado da função de onda em x menos delta. E aqui 1 sobre delta quadrado, né? 1 sobre delta quadrado mais o potencial em x de x menos 1 sobre 2 delta quadrado de x mais delta. Então, estou ordenando em x, né? Igual a energia na função em x. Então, desse jeito é que eu vou construir uma matriz, uma equação matricial. Como? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pensar mais ou menos na função de onda. Eu vou pensar que ela, estou falando agora da função de onda, né? E obviamente isso acontece para o quadrado dela. Que ela mais ou menos para certo intervalo, né? Ela se vai a fazer zero por aqui, né? Por exemplo, aqui eu vou chamar aqui um x0 e aqui um xn mais 1, né? Que eu vou fazer uma partição, né? Regular, né? E aqui xn e aqui xn menos 1, né? Então, vou fazer uma partição regular do intervalo onde atua a função de onda. Por exemplo, então, e cada espaçamento aqui vai ser de delta, por isso é uma partição regular, né? Entre cada ponto está uma distância delta, delta pequena, né? Certo? Então, isso significa que, por exemplo, x então vai ser igual a mas veja aqui que a função de onda em xn, aqui a função de onda em xn mais 1 é zero, pode ser considerada igual a zero, e aqui a função de onda em x0 igual a zero. Então, só aqui. Então aqui vou considerar que a função de onda em x0 é igualmente zero como a função de onda em xn mais 1. Então aqui vamos ter n mais 2 pontos, né? Certo?
certo? Veja, então, nesse caso, qualquer xi mais 1 vai ser igual a xi mais delta, certo? Ou seja, cada ponto é o anterior mais delta. Por isso, uma partição regular desse intervalo, certo? Isso aqui continua, né? Onde, nos pontos extremos, a função de onda é zero. Agora vamos ver a utilidade disso aí. Bom, então vou escrever a equação aqui. De novo. Menos o meio de delta quadrado, né? De x de delta mais 1 sobre delta quadrado u de x, phi de x, menos então vou começar com o ponto x0. Então isso vai ser assim, menos 1 sobre delta quadrado. Vou começar com o ponto x0 mais 1 sobre delta quadrado mais u de x0. Não, desculpem, se aqui é x menos delta, seria x0, aqui deve ser x1, né? x1. Porque é x0 mais delta é x1, né? Menos 1 sobre 2 delta quadrado da função em x2. Né? E aqui seria psi de x1. Né? Mas lembrem que esse aqui é zero, né? Por condição do problema, né? Agora vamos para outro. Continuando. Então aqui já vamos ter psi de x1 mais 1 sobre delta quadrado mais u de x2, aqui x2 menos 1 sobre 2 delta quadrado psi de x3. Aqui x2, desculpem aqui é x2. E aqui, continuando, isso vai ser x2 1 sobre delta quadrado u de x3 aqui x3 também, e aqui vai ser x4. Vamos ver, continuando, né? Continuando aqui, qual vai ser o último? O último vai ser menos 1 sobre delta quadrado. Aqui vai ser xn menos 1, né? Aqui vai ser 1 sobre delta quadrado u de xn aqui vai ser menos 1 sobre delta quadrado a função em xn mais 1, né? Igual a energia
e aqui xn. Lembrando de novo que aqui, por condição, a função de onda aí é zero. Então, tudo isso podemos converter em uma equação matricial. Vamos ver como agora. Então, vamos lá. Então, isso aqui vamos ver que é uma matriz, né? Vamos, para que seja mais simples, né? Vamos fazer com n igual a 5 ou 6, tá? N igual a 6. Para que seja mais simples. Então vamos fazer para n igual a 6. 1 sobre 2 delta quadrado, né? Eu vou fazer já considerando que, então, vou fazer aqui que seja mais simples. Vou fazer com 5 aqui, hein? Então aqui que seja 0. Então veja, só 1 sobre 2 delta quadrado já vou tirar isso aqui, que já sei que é 0. Então o primeiro vai ser 1 sobre delta quadrado mais u de x0 φ de x, não, aqui seria, desculpe, que vai ser x1, né? Já colocando o 0 aqui. Não. Que fique mais ordenado aqui. Então, esse espaço seria 0 aqui, 0, e aqui vai ficar mais 1 sobre delta quadrado u de x1 φ de x1 menos 1 sobre 2 delta quadrado φ de x2, né? Igual a isso aqui, é de x1. E aqui vamos ter sim. Aqui vamos ter menos 1 sobre 2 delta quadrado de φ de x1 mais 1 sobre delta quadrado u de x2, aqui x2 menos 1 sobre delta quadrado φ de x3 igual a e de x2. E aqui vou pagar isso. Menos 1 sobre 2. Aqui acho que já não tem nada, né? x1, x2, x3, né? Sim, aqui seria x, φ de x2, né? Vamos ver aqui.
x. Esse aqui é x3. Aqui vai ser já x2. x4 e x3. 1, 2, 3, faltam 2. Aqui vamos ter x3, x4, x5 e x4. E aqui vamos finalmente aqui ter x4, o de x5, x6 é 0, e aqui psi de x5. Vou transformar agora isso em uma matriz de 5 por 5. Então, aqui vou ter uma matriz de 5 por 5 igual a... Espera aí. Só um momento, vou parar aqui. Fazer a matriz maior. Então aqui vamos ter a função em x1, em x2, em x3, em x4 e em x5. Vejam, o vetor coluna. E aqui isso deve ser igual a x1, x2, x3, x4, x5. E aqui vamos ter o seguinte: vamos ter 1 sobre delta quadrado mais u de x1. Estou colocando os elementos da diagonal. 1 sobre delta quadrado mais u de x2. 1 mais u de x de 3 x de 4 e aqui 1 sobre 2 delta, né? Não, desculpem aqui. Aqui é delta quadrado, né? Delta quadrado o de x5. E aqui temos menos 1 sobre 2 delta quadrado, 0, 0, 0. E aqui menos 1 sobre 2 delta quadrado, certo? 1 sobre 2 delta, menos 1 sobre 2 delta quadrado, 0, 0. E aqui continuamos. Aqui seria 0, menos 1 sobre 2 delta quadrado. E aqui menos 1 sobre 2 delta quadrado, 0.
E aqui vamos ter 0, 0, menos 1 sobre 2 delta quadrado, né? E menos 1 sobre 2 delta quadrado. Aqui vamos ter vamos ter 0, 0, né? 0, 0 e menos 1 sobre 2 delta quadrado. Bom, então podemos colocar essa equação matricial assim, né? Como uma matriz A, né? Por um vetor psi igual a E de psi, né? Onde, para esse caso onde n igual a 5, isso aqui seria psi1, psi2, né? Vou colocar aqui x1, x2, x3, x4, x5. Aqui vou colocar o vetor coluna, né? E como seria a matriz A, né? Então, a matriz A, vou colocar dessa forma também, né? Então, a matriz A, né, seria uma matriz AIJ de 5 por 5, né? Onde os elementos da diagonal A e I seria igual a 1 sobre delta mais o potencial em xi, né? Onde I vai de 1, seria 1, 2, 3, 4 e 5. E os elementos A e J, vamos colocar aqui, né, de uma forma mais ordenada. Então vou colocar assim: A e J, vou definir os elementos. Então, vão ser iguais a 1 sobre delta quadrado mais u de xi, quando I é igual a J. Né? Sabendo que I vai de I e J vai de 1 até 5, né? E vai ser menos 1 sobre delta quadrado quando o valor absoluto de I menos J seja igual a 1, certo? Ou seja, I0 para outro caso, né? Em qualquer outro caso. Em qualquer outro caso, né? Então, essa é uma matriz tridiagonal, veja. O que significa, então? Isso significa valor absoluto de I menos J igual a 1, significa que os elementos da matriz vão ser menos 1 sobre 2 delta quadrado quando I igual a J mais 1 ou J igual a I mais 1. Certo? Então é assim que está definida essa matriz tridiagonal, né?
Outra forma que podemos representar essa matriz é a seguinte, vou colocar aqui, essa matriz A, né, seria igual a menos 1 sobre 2 delta quadrado. Aqui seria 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. E aqui seria 0, 0, 0, 1, 0. Certo? E acho que está faltando colocar aqui um. Então, essa é uma matriz tridiagonal, veja, né? Mas essa matriz diagonal, né? Já aqui temos 1 sobre delta quadrado U de x1 0, 0, 0, 0, né? Aqui 0, 1 sobre delta quadrado mais U de x2, 0, 0, 0. Aqui 0, 0, 1 sobre delta quadrado mais 1 de x3, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sobre delta quadrado mais U de x, são elementos diagonais, né? U de x4, 0, aqui 0, 0, 0, 0 e 1 sobre delta mais U de x5. Só elementos diagonais assim, né? Certo. Desse jeito seria a matriz, né? Então, a equação de Schrödinger, né, vai ficar como uma equação matricial. Essa é a matriz, o vetor igual a energia. Então, isto pode ser resolvido numericamente, né? Tem vários tipos de potencial. Vamos estudar os seguintes potenciais, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui esse seria um tipo de potencial. Vamos chamar aqui potencial um potencial que seja assim, seja 0 aqui, né? Aqui vamos colocar vamos supor que eu quero aqui que isso tenha uma distância A, então aqui seria menos A sobre 2 e A sobre 2, né? Isso aqui é X, né? Então esse potencial, e aqui seria, vamos chamar de U0, né? Negativo, né? Vamos colocar menos U0. Então esse potencial seria assim, U de X, né? Que seria seria menos U0 para X entre A sobre menos A sobre 2 e A sobre 2, né? Vou colocar melhor isso aqui.
U de x aqui vai ser menos U0 é positivo, para x entre menos a sobre 2 e a sobre 2. E 0 quando x não pertence a esse intervalo, né? Então, essa é a função, a figura da função. Seria um potencial quadrado, né? Que seria como M menos U0, seria um potencial atrativo. Se fosse um elétron, por exemplo. Né? Seria um potencial atrativo, né? Para uma partícula, né? Quando um potencial é negativo, uma energia potencial negativa, seria uma região onde vai estar confinada a partícula, dependendo das energias, né? Então, vamos ver esse problema, né, depois. E tem outros potenciais, mas só que aqui teríamos que definir sempre qual vai ser o x0 aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui, vamos supor que o x0 vai estar por aqui, né? E o xn mais 1 aqui, né? Bem suficientemente longe do potencial para que a função de onda, né? Função de onda, né? Não sei por aqui, né? Seja 0 aqui, né? Bom, então vamos ver numericamente como vamos implementar isso aí.